Olá, sejam todos bem-vindos! Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. E estamos nos dedicando a conhecer e aproximar deste Deus de caráter imutável. Hoje é o quarto dia e nós vamos aprender que Deus não nos abandona. Um Deus que não te desampara, um Deus que não te deixa no esquecimento, nas vitórias, nas alegrias, nas dificuldades, tribulações, perseguições. E por que eu disse vitória? Deus deixaria uma pessoa na vitória? Deus não. Mas muitas pessoas esquecem e abandonam Deus quando as coisas vão bem, quando o barco está tranquilo em alto mar, porque o mar representa o mundo. Quando as coisas vão bem lá fora, a gente esquece de Deus, não é mesmo? Às vezes a gente até abandona Deus, mas Deus sempre está conosco. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos lá, eu quero trazer alguns versículos de referência, o versículo da promessa. É nisso que temos que apegar, nas promessas que o Senhor nos faz através da sua palavra. E Ele disse que não vai nos abandonar. Olha só o que está escrito em Deuteronômio 31:6, que diz assim: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas. O que o Senhor está falando aqui? Por causa de nações, no qual o povo tomaria a terra prometida ao Senhor, onde eles se apossariam daquela terra. E o Senhor está dizendo, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Essas palavras são de Moisés, porque ele estava instruindo o povo que dali em diante ele não prosseguiria. Seria Josué, que estaria à frente com eles, mas não tivessem medo, não fiquem preocupados. Ei, tenham coragem, sejam fortes. Deus, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca, hipótese nenhuma, Ele os deixará, nunca os abandonará. Então, quando você lê, quando você medita na palavra do Senhor e depara com esse povo que toma posse de toda essa terra que o Senhor prometeu, que manasse leite e mel, de casas que eles morariam, que eles não tinham construído, de vinhas, de plantações que eles não tinham plantado, mas iriam usufruir porque já estava tudo pronto, eles só iriam tomar posse dessa herança. E quando este povo está morando em casas que não foram construídas, bebendo vinhos que não plantaram e usufruindo de toda aquela riqueza, eles esqueceram de Deus. Olha só o que o Senhor traz à minha memória. Eles esqueceram, eles abandonaram a Deus. E o Senhor disse, não esqueçam de mim quando vocês estiverem usufruindo tudo isso. Não esqueçam. Sabe por que o Senhor disse aquilo? Porque o Senhor sabia que eles iam esquecer. Quando o Senhor te disser algo, lá na frente não faça isso, é porque há uma grande probabilidade de você fazer. Deus não desperdiça palavras. Se Ele disse como um alerta para a sua vida, é porque há planos do maligno lá na frente. Ou o próprio ser humano, a própria carne vai desejar algo do qual Deus já está alertando. Não faça isso quando você estiver lá. Não faça isso quando você estiver nessa posição. Cuidado com as companhias, cuidado com os lugares, quando eu te levantar, quando eu te exaltar, quando eu te honrar, e você fica pensando, mas por que o Senhor está falando isso? Eu não seria capaz de fazer. Você não seria capaz hoje, nessa posição que você ocupa, neste lugar onde você está. Mas quando Deus te elevar, porque Ele elevou esse povo, tirou da escravidão, da pobreza, para a riqueza, aí sim, esse povo esqueceu de Deus. Isso é um alerta para mim, para você,
porque Deus não nos abandona, mas nós abandonamos a Deus, e quando vem as consequências deste abandono, quando a gente deixa Deus de lado, e aí vem as consequências, porque você vai ver que este povo novamente volta a ser destruído, escravizado. Você lê o livro de Juízes, é só isso, levanta-se um líder, eles se arrependem, porque houve de novo perseguição contra eles. E aí eles se arrependem, o Senhor levanta um líder, peleja a batalha deles, novamente eles vivem a bonança do Senhor, e novamente lá na frente eles esquecem. O livro de Juízes é tudo isso. Então, cuidado para que você, quando receber essa porta que você está pedindo ao Senhor para se abrir, essa oportunidade, esse relacionamento, esse crescimento, tome cuidado para que você não abandone Deus. Isso não estava na mensagem de hoje, mas interessante que o título é Deus que não abandona, mas é nós que abandonamos e depois culpamos a Deus por nos deixar. Por quê? Porque a gente começa a colher as consequências de tudo isso. Então vamos lá. Agora nós vamos para o texto mesmo, do qual ia ser falado aqui, mas isso foi um alerta que Deus está falando para mim e para você. Para todos nós. Lembra? Eu também sou uma aprendiz, eu também sou uma pessoa que está sendo ensinada nessa mensagem. Então essa palavra é para você e também para mim. Então vamos lá. Deus que nunca abandona, é uma verdade. Ele jamais vai te abandonar. O Senhor é fiel, isso faz parte do caráter de Deus. Por isso Ele não te abandona, porque a fidelidade faz com que Ele continue do seu lado. Ele é presente na sua vida, Ele não te desampara. E principalmente os que confiam nele, os que confiam no Senhor, jamais serão desamparados. Eu quero ler para você vamos lá, eu quero falar sobre um Deus que não abandona e o Filho dele que veio a essa terra, no qual o Senhor disse que Ele chamaria Emanuel. E olha só que interessante, Isaías 7,14 diz assim, vamos lá, Isaías 7,14, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal, a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Que nome maravilhoso! Sabe por quê? Emanuel significa Deus conosco, significa presença de Deus, significa segurança e proteção, companheirismo constante, esperança eterna. Deus não é um Deus distante, Ele habita no nosso meio e entre nós. Que maravilhoso! O nome de Jesus Cristo é a reafirmação de que Deus é conosco, e Jesus veio, ficou entre nós. E quando Jesus vai para o Pai, ele diz, eu ficarei com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Deus é maravilhoso. Eu vou ler Mateus 28, e diz assim, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Este Deus conosco reflete o caráter do Pai no Filho, porque o Filho também não nos abandona. O Filho não nos abandonou quando subiu para o Pai. É Deus conosco. Que nome maravilhoso. E se Deus está conosco, não precisamos temer inimigos ou circunstâncias. E eu quero trazer para você Crônicas, 2 Crônicas 20:15, que confirma isso. Porque quando Deus está comigo, Ele está em todas as situações. Ele me diz, não tema este teu inimigo que se levantou contra você, contra a sua família, contra a sua causa, não tema, eu sou contigo. E eu vou te provar isso na palavra, 2 Crônicas 20:15, que diz assim,
E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, ó rei Josafá, assim lhe diz o Senhor. Essa promessa é para Josafá, essa promessa é para você, essa promessa é para mim. Olha só o que o Senhor diz: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha, essa batalha não é de vocês não, essa batalha é do Senhor, essa batalha é de Deus. Então Deus conosco te promete lutar batalhas, as batalhas que pertencem a você passam a pertencer ao Senhor. Este Deus conosco não te desampara em momento nenhum. Ele está do seu lado, te fortalecendo, te dando coragem. E aí você precisa se alimentar da palavra, da mensagem que ele entrega para você, para que você tenha coragem, para que este medo que o inimigo põe na sua mente, de que você está sozinho, de que você foi desamparado e abandonado por Deus. Quem põe isso na sua mente é o inimigo, é o diabo. Ele quer que você duvide do caráter de Deus. Foi isso que ele fez com os anjos lá no céu, tentando fazer com que os anjos se rebelassem contra Deus. E você acha que a lábia do diabo é ruim? Você acha que a lábia do diabo é fraca? Ele convenceu 1/3 dos anjos, a cada 3 ele tirou um da presença do Senhor. Os anjos que viam a Deus, que sentiam o amor, sentia quem era Deus, via realmente ali de perto o caráter de Deus. Este inimigo conseguiu convencê-lo. E você acha que ele colocando na sua mente ali uma sementinha, Deus não fala com você. Deus, olha, Deus está abençoando quem está ao seu redor, mas você não, você foi abandonado, você foi excluído. Não, a palavra do Senhor diz em Salmos 27 que pode meu pai e a minha mãe me abandonar, mas o Senhor, teu Deus, nunca te abandonará, nunca te deixará, nunca vai te desamparar. Olha só, a palavra do Senhor coloca um pai e uma mãe, porque o verdadeiro pai e uma verdadeira mãe não abandonam os seus filhos. O que você vê aí, em alguns casos, são pessoas que somente gerou, mas aquele sentimento de pai e mãe, não. O pai e a mãe protege, coloca os filhos como uma galinha, põe os pintinhos debaixo das tuas asas. É assim que um pai e uma mãe faz, protege os seus filhos. E Deus diz, pode um pai e uma mãe te abandonar, mas Deus nunca vai. Então isso é uma promessa. E quando vier a dúvida no seu coração, na sua mente, dizendo, você está só, você está desamparado, você está abandonado, rejeitado. E eu quero te dizer que isso pode ser verdade. Não quero falar para você isso é ilusão, isso é uma mentira. Isso é verdade, porém pelos homens, pelos amigos que você tanto amou e cuidou e deu um lugar à sua mesa, pode ter te abandonado agora. Um familiar, lembra de José? José foi abandonado por pessoas do seu próprio sangue, da sua linhagem, da sua família. Então eu digo para você que todos esses podem sim, é verdade, mas Deus não. Deus estava com José na cisterna, Deus estava com José no mercado de escravos, Deus estava com José na casa de Potifar, Deus estava com José na prisão, Deus estava com José quando ele estava sentado no trono, no qual ele era o grande governador do Egito, e abaixo dele estava o povo e acima dele estava Faraó, somente Faraó, em toda a riqueza. Deus estava com José também ali na prosperidade, no poder, na influência que ele tinha. José é um exemplo para nós, porque em momento algum José disse, Deus me abandonou. A mente de José era blindada.
A mente de José não era influenciada pelas rejeições e os abandonos da família. É isso que você precisa entender. Você precisa blindar a sua mente e entender que mesmo que você foi rejeitado por parentes, e você não é convidado para os aniversários, para os churrascos, você se sente assim amargurado porque antes você era incluído e hoje não. Há um propósito de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Deus quer mostrar para você que qualquer um pode te deixar, mas Ele não. Ele é aquele que está com você até o fim. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Ele nunca vai te deixar. Você pode até deixar Ele, mas Ele estará lá, te esperando de braços abertos. O filho pródigo é uma história que conta exatamente isso. Quem saiu da presença do pai foi o filho, mas o filho, quando retornou, o pai colocou de novo a autoridade que ele tinha, o anel, calçou-lhe os sapatos, dando-lhe novamente a sua posição de filho. Então, se você, por algum motivo, deixou a Deus, se afastou de Deus e de Jesus, porque quando você afasta de um, você afasta do outro, e aí é hora de você voltar. Volta para este Deus que é contigo. Volta para este Deus que está de braços abertos para te receber. Você precisa voltar, porque quem te abandonou foi o mundo, não a Deus. Ele não vai fazer isso com você. Sabe por quê? Porque o caráter de Deus é imutável, ele não vai mudar. E ele é fiel, ele é justo, ele é companheiro, ele é amoroso. Ele é aquele Deus presente que está com você. Então é isso, volte para Deus agora. Volte para os braços do Pai. É isso que eu tenho para você no dia de hoje. Deus conosco é uma certeza, é isso que você precisa entender. Que não estamos sozinhos. Ele caminha com você, ele te sustenta, ele te protege e ele te guia. Sabe por quê? Porque ele te ama. Por isso. Porque Deus é amor e ele ama você. E por isso ele te guarda, te protege, ele vai à sua frente nas suas batalhas. Há batalhas que você nem vai lutar, quem vai pelejar pela sua batalha será o Senhor. Lembra aqui do rei Josafá? O Senhor disse, essa batalha pertence a mim, é do Senhor, é Ele que vai lutar. Você só vai contemplar e foi o que aconteceu. Então há batalhas na sua vida que por mais que pessoas te deixaram, o Senhor pelejará por você. Você não está só. Amém? Essa é a palavra de hoje. Eu quero que você blinde a sua mente como José blindou. Entendeu? Por quê? Porque o diabo ele vai tentar minar o seu coração contra Deus. Ele sempre vai fazer isso. Porque se ele consegue fazer isso, ele consegue te destruir. O diabo, ele gosta de causar divisão. Quando ele foi subir aos céus, ele causou uma divisão lá nos céus. Ele gosta de divisão, ele gosta de dividir. Tanto que divórcio também começa com divórcio, é divisão, é dividir algo, dividir uma família, dividir um projeto. Então é isso, tudo que o diabo faz é para separar, dividir. Pense nisso. Se algum sentimento está vindo no seu coração, na sua mente em relação a Deus, duvidando do caráter dele, repense. Será que isso vem do inimigo mesmo? Eu não posso semear esta semente? Eu não posso aguar essa semente? Porque o diabo ele lança a semente, vem você e aduba, vem você e joga uma água, rega a semente, e ela vai fazer o quê? Vai crescer? Então é isso. Anule tudo isso na sua mente, resete a sua mente, formata ela agora e comece a dizer, meu Deus, Ele nunca me desampara, Ele nunca me abandona, é Deus conosco até o fim dos séculos, Jesus falou, até a consumação estarei com vocês, é uma promessa do Filho conosco, olha isso, do Filho conosco, porque Ele reflete o caráter do Pai, Ele é como o Pai. E se Ele prometeu é porque Ele está conosco agora e é onde a gente vai clamar esse Jesus Cristo poderoso, onde fala e faz, onde Ele fala e confirma. Amém?
Em nome de Jesus, vamos orar, vamos interceder, vamos concordar em oração. Apresente ao Senhor um pedido, uma pessoa que está afastada da sua família, que está afastada do caminho do Senhor. Apresenta ao Senhor agora o coração dela. Apresenta ao Senhor esta porta, mas lembra de não esquecer do Senhor quando estiver comendo do melhor desta terra, porque você vai comer. Eu profetizo na sua vida, você vai comer o melhor desta terra. Ei, o Senhor não quer ver você na vergonha, o Senhor não quer ver você mendigando pão, o Senhor quer te dar o melhor, mas lembre-se do Senhor quando você estiver lá. Amém? Vamos orar, coloque o seu pedido na oração, apresente ao Senhor, vamos invocar este nome poderoso, o nome de Jesus Cristo, o Emanuel, Deus Todo-Poderoso, damos graças ao Senhor por este dia maravilhoso, no qual podemos compreender em pouco tempo, Senhor, uma característica do teu caráter imutável, que é um Deus que não abandona. Pai, nós precisamos entender, e é o teu Espírito que vai trazer esse convencimento ao nosso coração, que o Senhor jamais nos deixou, nos deixará. O Senhor nos ama, o Senhor nos protege, nos guia, nos livra, o Senhor nos capacita, o Senhor é aquele que está sempre conosco, ao nosso lado, lutando as nossas batalhas, pelejando por nós, indo à nossa frente. Pai, em nome de Jesus, que essa certeza entre no nosso coração e tudo aquilo que o inimigo vem semeando na nossa mente, nossos corações contra o Senhor, que seja agora retirado no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda raiz, todo mal que foi implantado pelo inimigo para que pudéssemos ter algum sentimento de rejeição contra o Senhor seja tirado agora, desde a raiz. Em nome de Jesus Cristo, porque eu reafirmo e afirmo que o Senhor é aquele que não nos deixa. Pode deixar um pai, uma mãe abandonar, mas o Senhor não. O Pai maior não. O Pai celestial não deixa, não desampara. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que essa certeza esteja no coração do meu irmão, da minha irmã, no meu coração neste dia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, aqui estão os pedidos dos teus filhos, pedidos para cura, pedido para as portas abertas, pedido, Senhor, de novo relacionamento, pedido, Senhor, para uma conquista que pode parecer impossível hoje, mas para o Senhor tudo é possível. Tudo é possível porque o Senhor traz à existência aquilo que ainda não existe. Pode até não existir hoje no mundo natural, na vida deste meu irmão, dessa minha irmã. Mas com uma palavra, com a tua palavra, isso pode passar a existir agora, Senhor. No mundo espiritual e materializar no mundo natural. Que assim seja. Que nenhuma impossibilidade fique diante dos teus olhos. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, tu és o Deus conosco. O Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que faz com que venhamos sonhar sonhos altos, porque o Senhor é grande para realizar. Este é o Deus Todo-Poderoso, no qual nós servimos, no qual somos filhos, no qual somos servos. Ah, Pai, tu és maravilhoso. Gera em nós essa certeza cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que haja cura agora, se há alguma enfermidade aqui, Senhor, presente nesta oração, em nome de Jesus Cristo, se tem algum corpo que está doente, seja mente, seja corações que sejam curados agora no poder e na autoridade do nome do teu Filho amado Jesus Cristo. E eu digo a você, doença, saia deste corpo agora, saia desta alma, saia desta vida, em nome de Jesus Cristo. Saia, em nome de Jesus. Neste nome há poder e você não pode contra o nome de Jesus. Ele é maior que tudo isso. Ele levou consigo todas as doenças e ele te venceu na cruz do Calvário.
Renda-se a Jesus Cristo agora, no poder e na autoridade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Que portas sejam abertas. Que o que tiver travado seja destravado agora na sua vida, irmão, na sua vida, irmã, e na minha vida. Em nome de Jesus Cristo, concorde comigo com essa oração. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém? Então, curta essa mensagem, encaminhe essa mensagem para alguém que vier ao seu coração, que arder no seu coração o nome dessa pessoa. É porque o Senhor quer que você seja um instrumento e envie essa mensagem para esta pessoa. Amém? Se inscreva no canal, que Deus te abençoe ricamente, poderosamente, abundantemente todos os dias da sua vida. E até a volta do nosso Emanuel, o Deus conosco. Amém? Até a próxima mensagem.